Bom, Monique, paz do Senhor. A paz do Senhor, que alegria estar aqui com vocês nessa Que noite. bênção, que bênção. Tá bom o áudio para você aí? Tá ótimo. Então, tá bom. Então, muito obrigada pela sua presença, viu, por ter aceitado o convite. E, para quem não sabe, né, a Monique, ela vai falar hoje sobre a liderando com excelência, né? Certo. Então, Monique, fique à vontade, faça aquilo que vem no seu coração, tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigada porque é uma honra, né, poder estar aqui. Louvado seja Deus por isso. Eu me chamo Monique Bonioli. Eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério em Caraí, em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu lidero o Ministério Infantil da minha igreja. Vai fazer 6 anos. E com muita alegria, né? Porque liderar é servir. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. E estou muito feliz em poder falar sobre esse assunto com você, com vocês, né? Nós temos 17 aqui ouvindo, glória a Deus por isso. Compartilhe aí com outras pessoas, com líderes que vocês conhecem, porque realmente é um assunto muito importante. E infelizmente, né, dentro da igreja do Brasil, né, vamos dizer assim, de modo geral, né, há uma certa falha no que se trata em questão de liderança, né? Principalmente liderar com excelência. Então, é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto, tá? E para a gente começar, eu gostaria de falar com vocês sobre o que é líder. O que é ser líder, né? Porque muitas pessoas confundem, né, o significado de liderança, do que é ser líder, né? Outros acham que ser líder é, digamos assim, vamos falar aqui dentro da igreja, tá? É como se fosse um cargo que está acima, né? Vamos falar aqui do Ministério com Crianças. Você é líder do Ministério com Crianças. Você está ali numa hierarquia, correto? Porém, nós vamos falar muito sobre isso aqui, que para você liderar com excelência, você é líder, mas você não está acima, né? Muitos colocam na liderança como se fosse melhor do que os outros, né? Como se estivesse acima dos outros, e não é isso, né? Para Deus não é assim. Então, no dicionário, quando a gente procura o significado da palavra líder, a gente encontra assim: indivíduo que tem autoridade para comandar ou coordenar outros. Aí nós vamos colocar aqui a palavra comandar e coordenar, mas vamos usar mais o coordenar, né? Pessoas cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento dos outros. Ou seja, o líder, ele é uma pessoa influente. Ele é uma pessoa inspiradora, né? E o líder que é uma pessoa influente, que é uma pessoa inspiradora, ele tem que ser dentro desse perfil, porém, seguindo o exemplo de Cristo, né? Nós vamos falar sobre isso aqui também. Então, o líder, ele é uma pessoa influente, né? Que ele ajuda a sua equipe, o seu grupo, a seguir o seu caminho. E é um caminho em conjunto, em unidade, né? Todos caminhando na mesma direção, para o mesmo objetivo. E o líder, ele vai ter a função de direcionar essa equipe, de ajudar essa equipe, né, de orientar essa equipe com base na palavra de Deus. Porque nós estamos falando aqui, né, liderando com excelência, mas é uma liderança cristã, irmãos. Não é uma liderança, né, de uma empresa, né? Você não é líder de uma empresa, você não é um gerente de uma empresa. Você está liderando uma equipe na sua igreja. Então, ocorre, né, essa mistura, né, desse entendimento da liderança. Tem pessoas que confundem liderança com chefia, né? Você não é o chefe, você é o líder que está exercendo a sua liderança à imagem e semelhança de Cristo. Amém? Então, amém. Sendo que algumas pessoas também entendem errado o conceito de líder. Como assim, né? Entende que o líder é aquela pessoa que faz tudo sozinho. Tudo sozinho. E ninguém mais faz nada, né? Ninguém faz mais nada. As pessoas ficam olhando o líder fazer tudo sozinho
E essas pessoas ficam observando para ver se vai dar certo. Ou então as pessoas ficam observando para ver, né, o ponto fraco do líder, para ver se ele vai conseguir ou não cumprir aquilo que ele falou que ia fazer, por exemplo, um planejamento. Isso não é liderar. E também tem, né, as pessoas que acham que o líder é aquele que só dá ordem. Também não é. Liderar não é uma coisa e não é outra. Se você é um líder que só dá ordens, você não está liderando. Você está mais para chefe. Está chefiando uma equipe. Você não está liderando. E se você é o líder que está fazendo tudo, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Monique, às vezes eu me sinto sobrecarregada. Eu te entendo, porque um dia eu fui assim. Um dia, né, quando eu assumi a liderança, durante muito tempo, eu fazia muitas coisas e eu não delegava. Por quê? Porque eu tinha medo, né, das pessoas não cumprirem aquilo que elas se dispuseram a fazer. Eu tinha medo das pessoas não fazerem como eu esperava. Eu tinha medo das pessoas não fazerem 100% daquilo que foi solicitado a fazer. Então, eram medos, né? E esses medos nós não podemos ter, porque o líder, ele influencia as pessoas e ele ajuda as pessoas a alcançarem aquilo que elas se propuseram a fazer. O líder, ele precisa confiar na sua equipe, né? Confiar, e é nessa confiança que vai criando uma unidade. Todos andam de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Fica todo mundo junto. Porque o líder não caminha sozinho. O líder, ele precisa da sua equipe, né? De braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. Ele precisa. O líder que caminha sozinho, que acha que caminha sozinho, uma hora ele vai cair. Ele vai desanimar, ele vai ficar fraco, ele vai ter sérios problemas, porque o líder que caminha sozinho, ele centraliza tudo nele e ele não consegue dar atenção para si mesmo, nem para sua família, nem para o seu trabalho, porque tem líderes que trabalham também, exercem a liderança. Então acaba que vai virando uma bola de neve e há um desgaste emocional, há um desgaste espiritual. E esse líder acaba não cumprindo o seu ministério com excelência, porque centraliza tudo para si. Não faça isso. Eu já fiz isso e eu posso te dizer por experiência o quanto isso é ruim, o quanto isso faz mal para você, até mesmo na sua comunhão com Deus. Então aprenda a ser um líder que delega funções. Mas não é só delegar, é delegar e acompanhar aquilo que você está delegando aos seus liderados, certo? Então não é só você sair delegando, eu quero que você faça isso, Grazi, você faz isso, fulano, você faz isso, e vai delegando e larga para lá, né? Vai fazer. Tá, mas como é que a pessoa fez? Não sei, eu não tive como estar lá na sala. Mas você sabe o que a pessoa falou, a história que ela contou, a música que ela... não sei, mas a pessoa é boa. Esse é o líder que não tá nem aí, né? É aquele também que delega tudo para ficar livre, não faz nada, mas não acompanha a sua equipe. Isso é muito sério. Isso é muito sério, isso é grave, né? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos, como líderes, né, exercer o ministério com base na palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que nós precisamos amar o próximo, e esse amar, na questão de líder, é ajudar, é confiar, é levantar, é pastorear, porque o líder também é o pastor da sua equipe. Monique, mas a igreja tem pastor. Tem pastor. Mas a sua equipe, o líder, né, ele precisa ter uma atenção especial, um olhar especial para cada membro da sua equipe. Ele precisa ter empatia e compaixão, assim como Jesus tinha pelos seus discípulos, né? Porque os nossos liderados é como os nossos discípulos. Nós estamos ensinando, nós estamos treinando, nós estamos formando novos líderes. Você que é líder, entenda uma coisa. Você treina líderes.
E é triste ver pessoas que não treinam a sua equipe por medo de que alguém venha tomar o seu lugar um dia. Verdade. Líderes que não compartilham treinamentos, não compartilham lives, como essa, por exemplo, não compartilham congressos, não compartilham livros, não compartilham materiais, não compartilham nada, por medo de perder o que acha que é o seu posto. Entenda uma coisa, você não tem posto, você não tem cargo, você tem ministério. Um ministério que Deus confiou a você. Um ministério que Deus te confiou e Deus espera que você faça com excelência, mostrando-se diante de Deus um obreiro aprovado, aquele que maneja bem da tua palavra, para que possa exercer o ministério com excelência. Então, liderar vai muito além de simplesmente montar um planejamento, organizar o seu ministério. Isso é depois que você entende que é liderar. Liderar tem muitas coisas para você aprender. Eu, ultimamente, venho aprendendo muito sobre liderança, porque é a posição que eu me encontro no momento, mas porque eu entendi, né, ao longo do tempo, que a liderança é também uma técnica, né? Requer de nós um conhecimento de como exercer essa função. Não é simplesmente assumir um cargo porque Deus te chamou ou porque o pastor te colocou e achar que você vai seguir de qualquer maneira ou da mesma maneira que você fazia lá na empresa que você trabalhava. Não confunda empresa com igreja. Igreja não é empresa. Igreja é casa de oração. Igreja é a casa do Senhor. É onde nós precisamos estar ali, centrado na palavra, voltado para a vontade de Deus, sempre, né? E sendo sempre orientado, buscando a orientação de Deus para exercer esse ministério com excelência, que é a liderança. E esses conceitos, né, de liderança não valem só para ministério com crianças, é para qualquer ministério dentro de uma igreja, tá? Então, o líder não é chefe, né? Chefiar é atingir o objetivo através de recursos humanos e materiais. O líder, ele leva as pessoas a agirem com esforço e dedicação para que elas possam alcançar o objetivo que lhe foi, né, desejado. Então, eu tive a experiência de passar por isso com umas 3 irmãs, né, no meu ministério. Uma delas é muito introspectiva, uma pessoa muito fechada. Que tem esse ponto. Que tem muita dificuldade de se expressar, de falar, né, principalmente em público. E essa irmã, eu dei a ela, então, uma posição para contar as histórias para as crianças do berçário maternal. A classe, né, pelo perfil dela, do qual ela se encaixaria melhor. O líder, ele tem que ter, né, essa visão. Então, eu coloquei ela nessa classe, essa irmã, e ela teve muitas dificuldades. Mas eu confiei nela. Eu confiei nela porque eu precisava também, né, que ela explorasse isso nela mesma, né, que ela passasse por essa barreira, porque são barreiras, né, que até mesmo o inimigo coloca em nós, né? Você não é capaz, você não consegue, você não vai fazer, você vai se dar mal, você não vai... E a pessoa não consegue prosseguir. Irmãos, entenda uma coisa. Tudo que envolve igreja é batalha espiritual. Além da sua personalidade, além do seu comportamento, é uma batalha espiritual, porque o inimigo, ele não quer que você faça. A começar pela liderança. Então, você, líder, precisa ser uma pessoa de oração, uma pessoa de intimidade, quando eu vou falar sobre isso aqui. E através de você, você vai inspirar a sua equipe. E você vai falar, você consegue, você vai fazer, eu confio em você. E esteja junto, esteja ao lado. Pergunta depois, e aí, como foi? O que você achou? Dê feedback positivo ou negativo. Se der negativo,
Deu positivo depois, porque as pessoas, elas têm qualidades, elas têm talentos. Para de enxergar só o lado ruim das pessoas. Também já vi líderes que só apontavam, mas não olhava para si. É muito fácil apontar, né? Muito fácil. Nós precisamos olhar para nós primeiro. E você precisa ter essa pessoa, né, com essa imagem de autoestima, essa imagem de confiança, essa imagem de fé. Porque quando você tem essa personalidade, quando o líder se veste, né, dessa personalidade que Deus nos dá, liderança é um dom que Deus nos dá. Nem todo mundo consegue liderar, tá? Isso é fato. Não é todo mundo que consegue liderar uma equipe. Tem pessoas que têm muita dificuldade, tem pessoas que não têm esse talento. Então, liderança é um dom que Deus nos dá. E nós precisamos, né, exercer esse dom debaixo da vontade de Deus e estar sempre aprimorando esse dom. Então, começa em você, para que você possa, então, inspirar a sua equipe a fazer aquilo que você deseja. E quando você fizer isso, você vai ter várias pessoas na sua equipe envolvidas, pessoas que vão chegar para você chorando, falando assim, você confiou em mim, obrigada. Eu não sabia que eu era capaz de cantar. Eu não sabia que eu poderia pregar. Eu não me achava capaz de ficar com os bebês, de acalmar os bebês. E você vai ouvir muita coisa. Porque você não está mais centralizando em você. Você está delegando. E você está confiando. E é isso. Você precisa formar líderes, preparar a sua equipe para que você possa, então, ter uma unidade. Você não caminha mais sozinho, mas sim com todo mundo junto, tá? O chefe, ele tem subordinados, né? O líder tem seguidores. Grava isso. O líder, ele tem pessoas que seguem ele, pessoas que são inspiradas por ele ou por ela. E isso é precioso demais, porque Jesus foi o maior exemplo de líder que nós podemos ter. E Jesus tinha milhares de seguidores. Não querendo nos comparar a Jesus, porque jamais, né, nós vamos estar nesse nível, e nem devemos querer estar nesse nível, irmãos, porque nós temos que exercer a nossa liderança cristã com humildade, né, e não querer poder. E a gente tem que ter muito cuidado para não confundir as duas coisas, porque liderar é servir, e servir não é ser visto. E quando eu falo isso, eu falo dentro da sua igreja. Tem muitos líderes, por exemplo, que numa apresentação na igreja, no evento, alguma coisa, faz questão de falar, faz questão de aparecer, faz questão de várias coisas. De mostrar que está na liderança. Recua um pouco, recua. Dá espaço para a sua equipe fazer. Né? As pessoas não precisam saber que você é o líder, que você é líder. Sabe por quê? Porque quem honra, irmãos, não é o homem, quem honra é Deus. É Deus que honra o teu ministério, não é o homem que honra. Então tenha cuidado com isso, tá? Seja menos e faça mais. Isso é serviço. E daí, né, a necessidade de líderes se prepararem, se capacitarem. Por quê? Porque você precisa de conhecer. O líder, ele precisa conhecer o que é liderança. Então, compra livros de liderança. Compra livros. Ó, eu tenho um aqui que eu amo de paixão. Ó, O Líder que Deus Usa, de Russell Shedd. Amo esse livro. Da Editora Nova. Vou pedir para as meninas, a Evelyn, colocar um comentário aí para o pessoal que querer comprar, tá bom? Repete para mim, por favor, Monique. Livro? O livro é O Líder que Deus Usa, Tá. de Russell Shedd. Ó. Tá bom? Editora Nova. Sim. Muito bom, maravilhoso. Esse aqui também, ó. Em Busca de Timóteo. Em Busca de Timóteo. Em Busca de Timóteo. Tony Cook, ó. Autor Tony Cook.
Editora Rema Brasil. Rema Brasil. Depois eu posso colocar nos comentários para ajudar vocês, tá? Se não conseguir pegar. Tá bom. Ótimo. Bem, então ele precisa de adquirir, né, livros. Tem mais aqui, depois eu vou mostrar. Adquirir livros que falem sobre liderança. Tem livros em PDF na internet, gratuito, que você possa usar, tá? E eu tenho certeza que esses livros eles vão te acrescentar muito, muito mesmo. Por que o líder precisa de treinamento, né? Porque ele precisa liderar de forma positiva, sadia e cristã. Aquela pessoa que fica assim, ó, eu sei tudo, já fiz treinamento há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, eu não preciso ler, eu não preciso ver live, eu não preciso de treinamento. Essa pessoa, ela não está se permitindo atualizar. A pessoa, quando ela faz isso, ela está negando, né, ferramentas, conhecimentos que Deus está dando a ela, para que ela venha aprimorar o seu dom de liderança. Então, a postura de ir a um treinamento, de investir em material, é para aprimorar o seu dom de liderança, que Deus te deu. Então, se você fica estagnado, conformado com aquele conhecimento que você recebeu, e que muitas das vezes, na escala de 1 a 10, está em 3, você vai ter muitos problemas. E o líder começa a ter problema quando ele tem uma pessoa na sua equipe que sabe mais do que ele. Ele tem pessoas na sua equipe que já passaram por treinamentos excelentes, passaram por palestras, vão a conferências, vão a congressos, pessoas que estão mais informadas e mais envolvidas do que ele. Então ele vai ter problema. Por isso que o líder, ele não pode estar aqui e a sua equipe aqui. A equipe não tem que se igualar ao líder, né? Ela tem que fazer isso para chamar o líder assim, vamos junto comigo. Mas é o líder que tem que fazer isso. É o líder que tem que falar, vamos. Eu não tenho dinheiro, eu pago para você. Eu não tenho como ir, eu te levo. A gente divide o Uber, a gente vai de metrô, a gente vai de ônibus, não interessa, vamos embora. O líder já foi no treinamento 10 vezes, mas ele vai de novo porque aquela pessoa precisa ir. Isso é liderança. Isso é você envolver as pessoas. É você puxar as pessoas junto de você. As pessoas falam assim para mim, eu não sei por que a minha equipe é desmotivada. Começa com você. Você é desmotivado. Porque se você fosse uma liderança motivada, motivadora, você iria influenciar as pessoas que estão com você. Mas se isso não está acontecendo, alguma coisa está errado, está de errado. Quer ver uma coisa que as pessoas falham muito na liderança? Não dão importância, né, às reuniões informais com a equipe. Só faz reunião de cobrança e de informação, de cobrança e de informação. Os líderes não marcam, por exemplo, um café na casa de alguém, um bolinho, um lanchinho. Interessante. O líder não marca, né, aquela reunião assim, vamos lá bater um papo, vamos conversar, vamos tirar foto, vamos rir. Gente, nós somos irmãos em Cristo. Nós fazemos parte do mesmo corpo. O ministério não é uma máquina, não. O ministério faz parte do corpo de Cristo. É preciso ter empatia. Ter empatia, muitas das vezes, não é só se colocar no lugar do outro. Mas é, por exemplo, escrever uma carta. É você levar o presente na casa do seu liderado, de surpresa. É você dar um telefonema. É você pegar seu telefone, gravar uma oração pelo WhatsApp e enviar. É isso. Então, falta isso. Falta, sabe, essa união. E essa união tem que partir da liderança, irmão. Não vai partir da sua equipe. E se partir da sua equipe, é sinal que tem algo muito errado com você. Então, acorda, né? Pergunta assim, o que Jesus faria no meu lugar? Às vezes, na sua equipe, tem gente doente, espiritualmente, emocionalmente,
Tem gente passando por dificuldade financeira. Tá lá assim, ó, puxando o cabelo, não sabe o que fazer. Tem gente com filho em casa nessa pandemia já há 3 meses e tá super, mega, ultra, hiper estressado. Porque tem que dar conta de tudo. Tem pessoas que ficaram desempregadas na sua equipe. Tem pessoas, sabe? São várias coisas que acontecem e o líder não tá nem aí, tá pensando só nas crianças. Ou às vezes nem nas crianças está pensando. Como que você vai ter um ministério forte? Como que você vai ter um ministério forte se você não está pastoreando os seus liderados? Isso não é papel só do pastor, não. Isso é seu papel também. Então nós precisamos acordar. Não é pensar só nas crianças. O líder do ministério com crianças, ele pastoreia os seus liderados e as suas crianças. Quem pastoreia os pais das crianças é o pastor da igreja. Mas você também pode orientar, você pode ajudar, você pode orar, você pode levar uma surpresa para ele. Então liderar vai muito além. Vai muito além de ficar só escrevendo papelzinho. Vai muito além. Liderar dá trabalho. Liderar cansa. Mas quando você vê os frutos, não há preço que pague isso. Então você precisa, irmãos, se aprofundar, conhecer, aprender, passar por treinamentos, para que você possa estar preparado para você então liderar a sua equipe, não só com técnicas que você vai aprender, não, mas preparar a sua equipe emocionalmente, ajudar espiritualmente. Por isso que o líder, Grazi, ele precisa ter uma maturidade espiritual. Quando eu falo que não é qualquer pessoa que pode liderar, isso é muito sério. Porque a pessoa que não tem maturidade espiritual e ela pega uma liderança, na primeira rasteira que o diabo dela cai. No primeiro problema na família que tiver, ela larga o ministério. Na primeira coisa que acontecer, ela vai botar a culpa em Deus. Ou então ela vai questionar, por quê? Se eu estou sua serva, se eu estou seu servo. Porque ela começa, muitas das vezes, a barganhar com Deus. Ela faz para ter algo em troca. E não é assim. Serviço não é isso. Então, quando o líder não tem maturidade espiritual, quando o líder não é salvo, não tem convicção da salvação, quando o líder não é batizado, quando o líder já não tem um tempo de caminhada com Cristo, e ele não tem maturidade espiritual, ele tem problemas. O pastor da igreja vai ter sérios, gravíssimos problemas. E ele não vai conseguir liderar a equipe com excelência, liderar o seu ministério, liderar as crianças com excelência. Tá? Então, isso nós precisamos estar bem atentos. E a liderança ela tem 4 pilares. Sim. Muito importante. 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar espiritual. Então, todo líder precisa estar atento a esses 4 pilares. Primeiro é espiritual. Sim. Espiritual, porque o líder precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Vida de intimidade com Deus é diária. Né? É a leitura da palavra, é a oração. Então, o líder que não tem vida espiritual, né, não se importa com a sua vida espiritual, ele não está pronto para liderar crianças e nem para liderar pessoas. Então, o primeiro pilar, olha para você mesmo e pergunta, como está a minha vida espiritual? Como está a minha intimidade com Deus? Você que está assistindo, reflita sobre isso. Anota para depois você pensar, você escrever, o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? O segundo pilar é o conhecimento. O conhecimento, e esse conhecimento, ele vem da busca, né, pelo aprendizado. O envolvimento, né? Você se envolver, você se interessar. Você está aqui hoje assistindo, isso mostra que você quer conhecer, que você quer aprender. Sim. Isso é muito bom. Tinha que ter mais de 1000 pessoas aqui hoje. Não é para me ver, não. Ó, eu nem para isso, mas é para ouvir e aprender.
Porque o líder que não tem conhecimento, ele vai falhar, muitas vezes, em várias partes do seu ministério, tá? Então, você não sabe tudo. Quando a pessoa chega para você e fala assim, eu já sei. Eu já sei. Me dá pena quando outra pessoa fala isso. A pessoa sabe quer ver o líder que eu admiro? É aquele que está num treinamento sentado lá na frente. Já foi a mais de 30 treinamentos, mas ele está lá, ouvindo tudo de novo. Quer ver um líder que eu admiro mais ainda? Quando o pastor da igreja local está no treinamento. Ou então quando ele se interessa em aprender informações, né? Conhecer mais sobre o que é o ministério com crianças. Esse pastor tem a minha admiração. Porque ele entendeu que ele não lidera só adultos, ele também lidera crianças. E ele tem responsabilidade sobre um rebanho que envolve crianças. Então, esse pastor tem a minha admiração. Quando eu vou numa igreja local, né, e faço um treinamento e o pastor não está, nem aparece, nem para dar a paz do Senhor, bom dia, beijo, tchau, eu fico triste. Porque eu oro para aquele pastor e falo, Senhor, dá visão do alto para essa pessoa. Né? E se você é líder e seu pastor não tem essa visão do ministério com crianças, não fica triste, não. Coloque seu joelho no chão e ora. Busque literaturas, compre livros, leia você primeiro e depois dê de presentes para eles. Para que possa ampliar a visão. Amém? Porque não adianta só você reclamar sobre a visão do seu pastor, o conhecimento do seu pastor, se você não tem. Porque para você mostrar a importância do ministério com crianças para alguém, que é um ministério subestimado, primeiro você precisa ter domínio do que você está falando, você precisa saber o que você está falando. E argumentos para um contra-ataque. Porque vai vir argumentos para cima de você, dizendo, não precisa de investimento, não precisa de material, não precisa de nada não, aquela ali está ótima. E não é assim, né? Então, o primeiro pilar é espiritual, o segundo pilar é o conhecimento. Como está o seu conhecimento em relação ao ministério com crianças e em relação à liderança? Porque aqui são dois conhecimentos. Como está o seu conhecimento? Né? Terceiro pilar, muito importante também, emocional. Como está o seu emocional nesse tempo de isolamento? Você está em isolamento. A sua igreja pode até estar fechada, mas você continua sendo líder. E como está o seu emocional? Como você está emocionalmente, né, a ponto de poder cuidar dos seus liderados? Será que você está bem o suficiente para orar por um liderado seu? Para ligar e dar uma palavra de ânimo, de motivação, de conforto, de consolo? Será? Então, esse emocional, ele precisa estar bem. Monique, mas eu não sou de ferro. Nem eu sou. Tem dias que a gente chora, tem dias que a gente ri, né? Mas isso faz parte. Nós somos falhos, nós somos humanos. Mas o que eu quero trazer para você aqui hoje é o equilíbrio da sua vida emocional. Porque você não pode ser aquele líder que chora de segunda a sábado. Desesperado porque você não sabe o que você vai fazer. Você não pode ser aquele líder que quando você vê um isolamento desse, um coronavírus da vida, você pega o seu planejamento, você rasga e fala assim, já era, estou perdida, acabou o ministério, pastor, não quero mais. Não tem internet, entendeu? Não tem como fazer live, eu sou tímida, eu não consigo, eu não quero. Gente, por favor, isso é falta de equilíbrio emocional. Você precisa ter equilíbrio. Em nome de Jesus. A Bíblia fala que a paz do Senhor que excede todo entendimento. Essa paz habita em nós. E essa paz nos traz equilíbrio emocional, tá? Então você precisa buscar o equilíbrio na sua vida emocional. Amém? Ore mais. Ore mais.
ore mais. Quando você orar mais, entregar todas as suas aflições, desespero, tudo diante do Senhor, você vai ver como você vai melhorar emocionalmente. Porque você vai entender que Deus é o controle de tudo. Né? Amém. Amém. E o quarto pilar é o pilar pessoal. Pessoal. Aqui na Bíblia diz, em 1 Timóteo 4,16, final diz assim: tem cuidado de ti mesmo. Esse versículo fala que é Paulo, né, falando para Timóteo, alertando Timóteo para ele ter cuidado dele mesmo. Cuidar dele mesmo. E cuidar de você é cuidar da sua saúde, é cuidar da sua família, é cuidar do seu financeiro. Porque se você não cuida da sua família, da sua saúde, do seu financeiro, qualquer problema vai afetar a sua liderança. E você vai pensar assim, e agora? Eu não tenho cabeça para ligar para fulano, ou então para estar numa reunião de oração com o ministério. Eu não tenho cabeça, eu não sei nem o que eu vou pregar. Né? Eu não sei nem o que eu vou fazer. Não sei. Por quê? Porque está deixando te afetar. Você não está cuidando daquilo que tem que ser cuidado. Então, tem cuidado de ti mesmo. Cuida de você. Dê atenção a você. O líder que vive só para o ministério vai adoecer, vai ficar doente, vai perder a família, vai perder a liderança, vai sair do ministério uma hora porque não aguenta mais. Ou vai deixar de exercer com excelência. Vai ser um líder que não vai exercer o seu ministério como deve exercer, como Deus espera que ele faça. Então, preste atenção nesses 4 pilares. E esse pessoal também entra na questão do líder não ter que aparecer. Tá? Entra na questão também de que você é um líder que não precisa ficar aparecendo. Você precisa ser. Seja o líder que Deus quer usar. E esse ser envolve todo o seu pessoal. Envolve tudo, tá? Tudinho. Então, colocou aí, né? 1 Timóteo 4,16. E agora vamos ver as características de um excelente líder cristão. Peraí. Tá maravilhoso, Monique. Que bom. Tá aprendendo muito. Deus. Características de um líder cristão. De um excelente. Vamos botar assim, extraordinário, né? Extraordinário está acima do excelente. Vamos assim, extraordinário líder cristão. Aquele líder que a pessoa fala, olha e fala assim, nossa, é de Deus mesmo. Esse aí é de Deus, né? Então vamos lá. Entendemos que na Bíblia, né, Cristo foi o nosso maior exemplo de liderança. Nós tivemos outros líderes também, né? Tivemos Moisés, tivemos Josué, tivemos vários. Mas Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de liderança, tá? De influência, de inspiração. Então, nós servimos na liderança, nós olhamos para a nossa liderança assim, nós servimos a Cristo, né? Liderando as suas ovelhas, as suas crianças. Então, quando você for liderar o seu ministério, pensa assim, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Pensa em Jesus, mas para você pensar em Jesus, para você fazer essa pergunta, você tem que conhecer bem Jesus. Porque tem pessoas que acham que conhecem Jesus, mas distorcem quem era Jesus. Ou então, traz para si o conhecimento de Jesus naquilo que lhe agrada, né? E não vai lá, de fato, quem era Jesus. Então, cuidado, porque quando você faz isso, você está pecando. Pecando. Então, precisamos ter aspectos teológicos na nossa liderança. E eu vou aqui listar agora, se você tiver com a sua Bíblia, abre a sua, esteja com ela em mãos aí preparada, porque eu vou usar bastante ela agora, tá?
E o primeiro aspecto é que nós somos condutores. Nós somos condutores. Em Êxodo 3:11, diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés, irmãos, foi um grande líder do povo de Deus. Só que Moisés, quando Deus chama Moisés e Deus fala para Moisés o que Moisés tem que fazer, Moisés se sente assim, incompetente, incapaz, um pequenininho. Ele nega, né, por um instante, e Deus fala para ele assim: Não, eu vou estar contigo. Eu vou colocar Arão para te ajudar. E Moisés segue. Então entenda que você conduz. Você é um condutor. O líder, ele conduz. Nós somos condutores. Tá? E nós somos condutores do povo de Deus, amadurecidos na fé e conscientes. Um líder que não é amadurecido na fé, olha, de novo falando sobre isso. E um líder que não é consciente, ele não conduz ninguém. Como que você vai conduzir uma pessoa só na sua equipe, se você não tem maturidade espiritual para isso? Se a pessoa te faz uma pergunta e você não sabe responder biblicamente. Então, precisa ser condutor amadurecido na fé e consciência. Segundo ponto, simplicidade. O segundo aspecto teológico na nossa liderança é a simplicidade. Em João 8:12, né, diz assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Um versículo, uma passagem de tão fácil entendimento. A Bíblia tem partes que é difícil entender, mas tem partes que é muito fácil de entender. O Evangelho é simples. O Evangelho não tem mistério. Então, líder, não complique. Seja simples. Seja simples na sua orientação. Seja simples no seu planejamento, nas suas palavras, no seu tratamento. Seja simples. Monique. Oi. Só um momentinho. Estão pedindo a referência. Vou pedir para as meninas, a Evelyn ou a Suzana, tá colocando aí pro pessoal, tá bom? Tá. A referência bíblica. Só para falar para o pessoal. Do pessoal? Então, a primeira que condutores foi Êxodo 3:11. Isso. A segunda, simplicidade, João 8:12. Isso. E do pilar, dos 4 pilares, eu passei uma referência bíblica do pessoal, né? Foi 1 Timóteo 4:16. Isso, elas postaram aí. Certo. Ah, tá ótimo. Tá bom. Então pode prosseguir que elas colocam. Tá. Então, o segredo do líder está na simplicidade das suas ideias, sugestões, tratamento, na sua fala. Não complica as coisas. O próprio Jesus era simples. O próprio Jesus contava parábolas para ajudar as pessoas a entenderem o que ele estava dizendo, né? Terceiro aspecto teológico, os dons. Os dons. Em 1 Coríntios 12:4. 1 Coríntios 12:4 diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Irmãos, o dom da liderança deve ser desenvolvido seguindo a orientação do Espírito Santo. E para a gente desenvolver esse dom de liderança, nós precisamos ter 2 tipos de posturas. A primeira delas é estar aberto a novos conhecimentos, a se atualizar, tá? A aprender, a conhecer. Esse é a primeira postura que você tem que ter. A segunda postura é a humildade. Eu amo pessoas humildes. Eu admiro líderes humildes. Jesus era humilde. Então, quem somos nós para achar que somos alguma coisa? Quem somos nós para achar que sabemos tudo? Quem somos nós para bater, né, e falar assim: eu tenho dom de liderança, eu sou melhor do que você?
Nós não somos ninguém, não somos nada. Jesus que é, né? E nós buscamos ser semelhantes a Jesus. E essa busca é uma busca diária que nós precisamos ter. Então, essas duas posturas, né? Elas são essenciais, são primordiais para você desenvolver esse dom de liderança. E a humildade também se diz respeito a você reconhecer as suas limitações. Como assim? Se você tem uma limitação no que diz respeito a pregar, não pregue. Se você já fez curso, já tentou, já fez, já falou, já orou, já jejuou, já fez de tudo, mas você não consegue, você não desenvolve, não faça. Prepare alguém da sua equipe para fazer. Se você não sabe cantar, não canta. Porque senão vai ficar feio. Ah, mas Deus ouve a nossa adoração, né, em espírito e em verdade, quando nós adoramos em espírito e verdade. Ouve. Não vou discordar de você, isso é bíblico. Mas concorda comigo que quando tem alguém na nossa equipe que canta melhor do que a gente, é melhor ela cantar do que você? Sim. Então, isso é reconhecer os nossos limites. Se você não sabe fazer, coloca alguém que saiba. E outra, reconheça os dons da sua equipe. Deus, ele entrega dons, talentos para todos nós. Só que tem talentos, tem dons que estão adormecidos. Cabe a você olhar para aquela pessoa e despertar esse dom, esse talento dela. É despertar. Por isso que o líder, ele precisa ser um líder influente, um líder inspirador, um líder que confia. Porque se você não confiar, você não vai delegar nada. Você não vai permitir que aquela pessoa faça algo que você sabe intimamente que ela não é boa naquilo, mas que ela pode melhorar. Então, no início, esse talento, talvez adormecido, né? Quando a pessoa, por exemplo, começar a cantar, tem a voz linda, mas quando ela começa a cantar, é um desastre. Mas, irmão, não quer dizer que ela é ruim. Quer dizer que ela precisa de ajuda sua para que ela venha melhorar isso. Aprimorar esse talento dela. Às vezes a pessoa canta a beça, mas canta tudo errado. Fulana não canta assim. Fulana, olha só, você precisa prestar atenção na melodia, na letra, ouvir a música todos os dias, várias vezes, ouça só o playback e por aí vai. São os feedbacks positivos que o líder dá. E esses feedbacks vão ajudando a pessoa a crescer. Até que você vai olhar e vai falar assim, uau, ela é melhor do que eu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Os seus liderados têm que estar no mesmo nível ou maior que você. É assim que funciona. Não é você ficar, né, achando que você tem que ficar lá em cima e elas lá embaixo. Porque eu canto, porque eu prego, porque eu faço, porque eu organizo. Não. Deus não se agrada disso. Tá? Não é assim. O nome disso é egocentrismo. E egocentrismo não cabe dentro do ministério. Vamos lá. Cuidado com as barreiras. Presta atenção aqui. Cuidado com as barreiras que vão tentar impedir você de exercer os seus dons e talentos. Eu anotei algumas aqui como insegurança, timidez, ignorância, autoimagem fraca. O que é autoimagem fraca? Aquela pessoa com baixa estima, aquela pessoa que está sempre... né? Só posta derrota no Facebook, no Instagram. Não posta nenhuma coisa motivadora. E por aí vai. Desânimo. Desse tempo de isolamento, então. Inconstância. O que é o líder inconstante? Ele começa, para. Aí volta, faz de novo, para. Aí volta, para. Ou então aquele líder que começa o ano, ó, fazendo tudo no planejamento. Nem chega no meio do ano e parou. Não segue mais nada do que ele planejou.
Tem um problema. Líder conformado. Está conformado na zona de conforto. Isso é um perigo. A zona de conforto, ela te impede, tá, de experimentar as bênçãos de Deus para os teus ministérios. A zona de conforto, ela te deixa estagnado. Você não sai do lugar. Você não sai do lugar. A sua equipe não sai do lugar. E as crianças não saem do lugar. E quando você é um líder conformado, muitas das vezes você faz as crianças tropeçarem. Porque você deixa de, muitas das vezes, se atualizar, né, de se atualizar e de informar as crianças, de pregar às crianças, por exemplo, o evangelho. E eu digo isso porque tem muitos líderes conformados de que crianças não precisam de salvação. E por isso, né, o ministério acaba sendo um entretenimento ao invés de ser um ministério de salvação, de discipulado, né? Então, o líder, quando ele está conformado nesse pensamento, ou quando ele acha que só a partir dos 10 anos, 11 anos, 12 anos tem que receber Jesus como Salvador, ele não faz nada para mudar isso. E quando ele não faz nada para mudar isso, as crianças estão tropeçando. E eu falo para você, a palavra de Deus diz, aquele que fizer um pequenino meu tropeçar, melhor que se amarra ao seu pescoço, uma pedra de mó de azeite se joga nas profundezas do mar. Então, cuidado, porque como eu falei aqui, liderar vai muito além do que a gente pode imaginar. O líder, ele está mexendo ali, né, no meio espiritual. E a maior prioridade, né, das crianças é a salvação em Cristo Jesus. E se o líder não pensa nisso e não faz nada para alcançar essas crianças para Jesus, eu não sei nem dizer para você qual vai ser o fim desse líder, porque só Deus para julgar não cabe a mim. Mas se ele está amarrando uma pedra de modazé no pescoço, ele está. Então, cuidado. Cuidado, porque ministério não é brincadeira. Não é você brincar de ministério, não é você brincar de liderar. Tá? Você está servindo a um Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo ouve e que vai prestar contas com você. Entendeu? Então, cuidado com essas barreiras que vão te impedir. E a última que eu anotei aqui é falsidade. Falsidade é uma barreira do diabo mesmo no seu ministério, tá? Falsidade, contenda e por aí vai. Se isso parte do líder, misericórdia. Só tenho essa palavra. Agora, se isso parte de alguma semente, de alguma fruta podre na sua equipe, vamos dizer assim, porque uma frutinha, uma maçãzinha podre, ela vai apodrecendo todas as outras. Cuidado, corta o mal pela raiz. Peça discernimento a Deus. Não deixe isso se propagar, porque isso não é de Deus. E o diabo, ele faz e acontece até mesmo dentro da igreja. Tá? E num ministério, o mais afetado, o mais atingido é a liderança. Não é a equipe, não. A equipe também, mas o que mais recebe seta de Satanás é o líder. Por isso que se o líder não tiver maturidade espiritual, não tiver intimidade com Deus, ele cai na primeira rasteira que ele tiver. Então, o próximo aspecto aqui é fé. Fé. Em Hebreus 11:6 diz, 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Prestou atenção? Sem fé, você não agrada a Deus. E a fé é um dom de Deus para a nossa vida. A fé é algo que nos move. Um líder que não tem fé, ele vai fazer o quê? Ele vai ser aquele líder que vai questionar, que vai reclamar, que vai murmurar, que em tudo vai desanimar. E não é assim que funciona. Por isso que o líder tem que ser salvo, tem que ser batizado, tem que ter um tempo ali de igreja, de caminhada com Cristo. Ou então tem que ter um testemunho de vida, né? Mesmo que não tenha muito tempo, mas tem um testemunho de vida. Tem que ter a demonstração de fé, porque a fé, ela traz para você o amparo e o conforto.
A fé, ela traz para você a paz que excede todo entendimento, porque você tem fé. Então, a fé, ela é um aspecto teológico que tem que estar presente na nossa vida e na nossa família, na nossa casa, na nossa liderança. Porque se você é um líder sem fé, você vai ter graves problemas. Outro aspecto, gratidão. 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão ela está presente, né, nas cartas de Paulo. Paulo, ele era um homem grato, né? E ele honrava as pessoas. Vocês já perceberam isso? Ele sempre, né, no início da carta dele, ele está ali honrando e agradecendo aos irmãos que ajudaram ele de alguma forma. Líder, entenda uma coisa, seja grato. Agradeça a sua equipe, ao seu liderado, quando fizer algo. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito, por todas as bênçãos no seu ministério. E quando eu falo no seu ministério, envolve você, equipe e crianças. Então, seja um líder que mostre gratidão. Fala, fulano, Grazi, eu sou grata a você, porque você me ajudou nisso. E mostra isso. Faça uma reunião com a sua equipe só de gratidão. Não seja só você grato, não. Não exerça nele, mas busque neles o olhar de gratidão. Sabe por quê, irmão? Nós temos que ser gratos uns com os outros. Nós temos que ser gratos a Deus em tudo, porque está na palavra. Paulo disse isso. E a vontade do nosso Deus, que sejamos gratos por tudo que nós fazemos e por tudo que nós recebemos. Então é tão bom, né? Quando você delega algo para alguém, ou se você é liderado, já te pediram alguma coisa, você fez e a pessoa fala assim, poxa, muito obrigada por isso. Tem pessoas que perderam, né, essa vontade de agradecer, né, de gratidão. Não tem mais isso, né? Você fala assim, obrigada. Né? As pessoas não falam mais. Acham que fez porque tinham que fazer mesmo. Não é assim, tá? Seja grato. Deus se agrada de pessoas gratas. Amém? Outro aspecto, serviço. Serviço. Ai, gente, olha, ser servo não é fácil, não. Ser servo é um desafio. Mas olha o que diz em Mateus 23:11. Deixa eu abrir aqui que eu anotei. Mateus 23:11 diz assim. Eu vou ler desde o 9 para que a gente entenda um contexto, tá? Diz assim o 9. Mateus 23:9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Agora preste atenção no 11. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Quem foi o maior dentre nós e que foi o nosso servo? O próprio Senhor Jesus. Ele se colocou na posição de servo. E liderar é servir. Não é ser visto. Jesus, ele não fazia questão de serviço. Já percebeu isso? Ele era tão simples, tão humilde, que as pessoas seguiam ele porque queriam seguir. Ele não mandava ninguém seguir ele, não. Só naquela parábola, né, do jovem rico que ele fala, né? Larga tudo e me segue. E quando ele chamou os seus discípulos também. Mas as pessoas seguiam Jesus porque elas queriam seguir. Porque ele era um homem de grande influência. E quando ele chamou os seus discípulos, ele era um homem de... As pessoas seguiam Jesus porque elas queriam seguir. Grazi, o áudio está duplicado para você? De grande influência. Duplicou agora. Duplicou agora? Sim. Para o fone.
Esperar um pouco. Ó, duplicou do nada. E voltou. Eu acho que travou a dela, gente. Vocês estão me ouvindo? Isso. Tá, vamos lá, gente. Vamos lá, que a gente vai voltar aqui, tá? Vai dar tudo certo. Peraí que ela saiu aqui. Peraí. Ok, vou chamar. Calma aí. Monique, aqui na lista, você não tá aparecendo para me convidar. Você está aqui na live, mas não tá com adicionar na live. Sai e entra de novo, por favor, Monique. Calma aí, gente. Sim, eu tô tentando, só que ela não tá aparecendo para me adicionar. Então, vamos só esperar um momentinho aqui, ela entrar, sair e entrar de novo. Só um momento. Deixa ela entrar de novo. Peraí. Tá, vamos lá. Pronto. Foi. Tá tudo certo. Oi, voltei. Foi, pronto. Amém, vamos lá. Então eu parei em serviço, né? Li Mateus Isso 23, do 9 a 11. Falei que Jesus ele se colocou na posição de servo. E quando nós olhamos, né, para a palavra servo, né, esse contexto de servo, o servo é aquele que está entre aqueles que ele lidera e não acima deles. Vou repetir. O servo é aquele que está entre aqueles que ele lidera e não acima deles. Ou seja, você é líder, você é um servo que está entre os seus liderados, a sua equipe. Eles são servos igual a você e você é servo igual a ele. Ninguém está acima de ninguém. Isso é servir. Tá? E a tarefa do servo tem como modelo Jesus Cristo. E como que nós servimos? Servimos ao outro. Você pode servir a sua equipe e você pode servir as crianças e aos pais das suas crianças. Você pode servir dando o exemplo, né? Você orienta a sua equipe, você dirige ali a sua equipe, mas você sendo o exemplo de servo, não é exemplo de líder não, é de servo. E o líder, ele gasta, né, a sua vida, ele veste a camisa, ele paga o preço como Jesus pagou. Para quê? Para formar novos líderes, né? Para o crescimento pessoal e espiritual dos seus liderados. E quando eu falo liderados, são crianças, são as pessoas que fazem parte da sua equipe. Então, o líder, né, ele é um servo que veste a camisa, né, que ele paga o preço. Jesus pagou um alto preço por nós naquela cruz. E qual é o preço que nós estamos pagando no nosso ministério? Né? Eu falo para você que como líder, eu já tive que renunciar muitas coisas, já tive que deixar de fazer muitas coisas. E isso faz parte da nossa vida de serviço. E nós temos que olhar para isso com equilíbrio. Porque lembra que eu falei, tenha cuidado de ti mesmo?
É equilíbrio. Não é você viver só do ministério, pagar o preço, vestir a camisa lá para todo mundo da tua igreja e esquecer da sua casa, não. Tá? Porque a tua casa é o teu primeiro ministério. Mas olha para essa questão de vestir a camisa, de pagar o preço, no sentido de você abraçar essa liderança, entendendo o que ela quer dizer e o que Deus requer de você. É isso que eu estou querendo dizer. O outro aspecto é o poder. Tá? E eu vou deixar aí para você, não vou ler não, mas anotem aí, Lucas 12, de 41 a 48. Depois vocês leem em casa para refletir melhor. Mostra a conversa de Jesus com Pedro, né? E nesse diálogo, né, nesse contexto, essa passagem, a gente pode entender o cuidado com o poder. Porque a liderança, ela te dá um certo poder. Por quê? Você tem autonomia, você tem autoridade. Você pode mandar, né? Tem pessoas que acham que elas podem mandar, né? Que elas estão ali no chefe, né? Tá mandando, mas não é assim, né? A gente não manda em ninguém. Só Deus que manda em nós, acabou. E você que é pai e mãe, manda nos seus filhos, acabou. Mas você não manda na sua equipe, você delega funções, né? E você acompanha. Então, cuidado com o poder, porque o poder, ele corrompe. Quer ver uma coisa? Tem muitos líderes de ministério com crianças, que são até conhecidos no Brasil, e que estão se corrompendo, infelizmente, por estarem buscando poder. Que poder é esse? Poder de ser conhecido, né? Poder até mesmo de achar que não precisa de igreja, que não precisa de pastores. Tem ministério individual, segue a vida individual e por aí vai. Não precisa de nenhuma autoridade espiritual sobre ele. E isso vai corrompendo. O poder, ele corrompe. O poder, ele se afasta de Deus. Porque muitas das vezes, quando buscamos poder dentro do nosso ministério, nós estamos nos corrompendo. E isso vai nos afastando de Deus. Por quê? Porque nós já acabamos pecando, né? E o pecado nos afasta da nossa intimidade com Deus. Então, cuidado com o poder, tá? E outros aspectos, né, indispensáveis são você estar disponível, a sua disponibilidade. Deus ama um coração disposto. Eu falo assim, gente, a pessoa fala assim pra mim, eu não sei nada, eu não sei nem por onde começar. Eu pergunto logo, está com o coração disposto? Então, ora, peça direção a Deus, porque Ele vai te orientar, Ele vai te ajudar em tudo. Porque Deus ama um coração disposto. Seja responsável, seja um líder comunicativo. Fale. Não guarde para você. Tenha sabedoria nisso. Mas comunique, fale. Tem pessoas que falam assim, mas ninguém faz nada no meu ministério, porque você não comunicou, você não falou. Né? Saiba delegar e dar feedback positivo e soluções. Seja um líder que não fique olhando só para o problema. Olhe para o problema, mas dê pelo menos umas 5 soluções para ele. Seja um líder dedicado, um líder ético, ética. Jamais fale com alguém da sua equipe na frente do outro. Sim. Isso é falta de ética. E tem muitos líderes que fazem isso. Não faça isso. Chama no particular, no privado, fala, de preferência pessoalmente, porque pelo WhatsApp, por mensagem, sei lá, qualquer coisa escrita, as pessoas distorcem o que você está falando. Ou então você fala de uma forma mansa, a pessoa entende que você está irritado. Enfim, tá? Tenha cuidado com isso. Submisso ao pastor. Gente, liderança com excelência é uma liderança submissa. Né? Você tem que ser submisso ao seu pastor. Você não pode ser aquele líder, né, que vai lá, está em dezembro planejando o ano que vem, aí chega em janeiro, você começa a colocar tudo em prática. E você então, para fazer muitas das coisas que você quer, você começa a ter gastos. E você tira do seu bolso e pega a notinha fiscal. Aí você chega lá para o seu pastor e fala assim, pastor, aqui ó, gastei X, preciso de dinheiro de volta. A pessoa vai falar assim, mas eu não mandei você fazer nada, não autorizei nada, não estou sabendo de nada, não vou pagar não.
Ai, 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 e aí, o que você vai fazer? E aí, né? Vai sair mal, vai sair falando mal do pastor, aposta. Vai começar a criar contenda. Vai falar pra você aqui, vai falar assim, ah, fulano, o pastor não quis pagar de volta o casamento. Aí começa. Ah, como o diabo gosta disso. O diabo ama isso. O que o diabo mais quer é ver as ovelhas tudo falando mal do pastor. Ele quer isso. Porque as ovelhas vão começar o quê? A parar de ir na igreja. Ou então vão mudar de igreja. Vai para outra igreja, vai falar mal do pastor de novo. E por aí vai. Pronto, falei. É isso que acontece mesmo, gente. Sim. Então o líder, ele tem que ser submisso ao seu pastor. Ele não pode ter essa postura de achar que ele é autossuficiente, porque não é. E ele na igreja, ele está debaixo de uma liderança espiritual, que é o seu pastor. Então você tem que chegar com o seu planejamento e falar, pastor, eu planejei isso aqui para 2021. Eu gostaria que o senhor desse uma olhada, que o senhor vê a possibilidade de ser realizado, se pode ser feito ou não. Aquilo que tiver maior gasto, eu posso te passar mais adiante, né? Os gastos, o senhor vê se é possível fazer ou não. Ver estratégias, né, para levantar, arrecadar dinheiro, né? Forma de ajuda na igreja, enfim. Tudo isso precisa da autorização do seu pastor. Então, um bom líder, o excelente, o extraordinário líder é aquele que é submisso, tá? É o que eu costumo falar. O líder, ele é um bom liderado. Então, todo excelente líder, ele é um bom liderado. Ele é submisso. Se tem aquela pessoa na sua equipe que é submissa, ela pode ser uma excelente líder. Porque ela sabe ouvir. Ela sabe, né, aceitar críticas construtivas e negativas, feedbacks, por aí vai. Então, ela vai, crescer. Tem grande chance de crescer. Um excelente, extraordinário líder, ele trabalha em equipe. Trabalhar em equipe é fundamental. Já falei isso aqui, unidade. Todos juntos, no mesmo caminho, para o mesmo propósito. Um ajudando o outro. E ele é um líder inspirador. Ele inspira. Ele motiva. Ele ajuda. Ele ama. Ele abraça. Ele sorri. Porque ele não é só um líder. Ele é servo. E ele, como servo, buscando ser a imagem e semelhança de Cristo, ele ama os seus liderados. Ele serve aos seus liderados, porque ele entende que ele é tão servo quanto todos os outros que estão com ele. E isso é, assim, lindo demais, porque quando você vê a equipe sendo inspirada pelo líder, você vê o crescimento do ministério. Porque todos começam, né, a exercer ali os seus dons e talentos, a caminhar junto, a querer ajudar, a decoração fica mais linda, né? Tudo fica mais bonito. E o ambiente fica leve, não tem cara feia, não tem murmuração, não tem reclamação. Então isso é maravilhoso demais. Então seja um líder, né? Monique, eu não sou nem a metade disso. Ok, nem eu talvez. Mas nós estamos buscando sempre melhorar. Aquele líder que não busca melhorar, que se acha autossuficiente, ele não é nada. Né? Porque nós não somos nada sem Deus, em primeiro lugar. Nós somos nada sem Deus. E as demais coisas, né, nós que buscamos. E para terminar, vou listar aqui para vocês as tarefas, né, do líder. E as tarefas do líder é organizar a agenda do Ministério Infantil. Ele é responsável por isso. É planejar, né, os cultos, eventos internos e externos do Ministério Infantil. É organizar o ministério junto com a sua equipe. Né? Todo mundo ir lá para a igreja e organizar o ministério junto. E você, líder, que vai direcionar o que tem que ser feito. Esteja aberto a opiniões. Ouvir opiniões. E se não concordar com a opinião, justifique porque não concorda. Isso é muito importante. Não fala assim, não. Não, por causa disso, disso, disso. As pessoas gostam de ouvir essas coisas. E mostra que você se importou com aquilo que ela falou. Tá? Delega tarefas e acompanhe, envolva a equipe e prepare a equipe. Sendo que para você
envolver a equipe, você precisa, em primeiro lugar, estar envolvido. E para você preparar a sua equipe, você primeiro precisa aprender muito. Não é pouco, não. Então, assim, não é algo simples ser um líder extraordinário, mas é algo, assim, completamente possível e só depende de nós, né? Porque Deus, Ele nos dá todas as ferramentas, Ele nos dá o entendimento, né? O conhecimento, a capacidade, né, de aprender, Deus nos dá. E cabe a nós, né, buscar tudo isso. Eu sei que eu falei muitas coisas aqui, alguns talvez possam estar achando assim, uau, como é que eu vou, né, fazer isso tudo, como é que eu vou ser esse tipo de líder que ela está falando, mas é o líder que Deus usa, é o líder que Deus deseja, né, ter ali na tua casa para estar liderando, né, aquelas pessoas que Deus confiou, principalmente as crianças, irmãos. Vocês são líderes de crianças, né? E para você liderar crianças, você precisa se alimentar de muito conhecimento sobre as crianças, né? Conhecimento sobre a gestão de pessoas, né? Como você vai lidar com os diferentes tipos de pessoas. A Grazi é uma pessoa, eu sou outra. Você que está assistindo vai lidar com ela de uma maneira e comigo de outra, pessoalmente, né? Então, o líder, ele tem que ter isso, sabe? Esse jogo de saber lidar com cada personalidade, com cada um. Mas para isso é preciso se conhecer, né? Conhecer a si mesmo, buscar, aprender para que você possa se aprimorar e abençoar os outros. Amém? Vou mostrar aqui agora 2 livros de devocional que eu amo de paixão. Um é esse aqui, ó, Obediência à Visão Celestial, de Sandor, editora APEC, tá? E o outro é Ainda Falta um Mais Novo, de Dan Brewster, também da editora APEC. São 2 devocionais maravilhosos para vocês adquirirem, vocês conseguem pelo site da APEC, tá? Outros aqui, ó, Pastoreando o Coração do Líder de Crianças. Esse eu tenho. Ah, que bom! Ó, de Anderson Rangel, acho que é assim que fala. Isso. Da editora AD Santos. E esse aqui, ó, Os Problemas de um Obreiro e a Solução de Deus, de Sandor, também, editora APEC. Claro que eu estou centralizando aqui, né, esses livros, né, no que se trata de liderança. Tem também, se você encontra um PDF, as 21 leis irrefutáveis da liderança, tá? As 21 leis irrefutáveis da liderança. Maravilhoso, leis para você ler, guardar e praticar no teu ministério com crianças. Amém? Monique, depois que passa todos esses nomes, aí eu vou fazer um pôster aqui, as meninas vão fazer um pôster aqui na página com os nomes dos livros. Tá bom. Tá bom, gente? Tá bom. Fica mais fácil. Tá ótimo. E é isso. Encerrei aqui. Isso. Espero que tenha ajudado Tudo vocês. isso, né? Que enriquecedor. Nossa, eu aprendi muito, de verdade. Amém. Verdade. Muito obrigada, Monique. Glória a Deus Deus. continue te abençoando. Mais ainda, né? É. Então vamos para as perguntas, gente. Quem tiver alguma dúvida, esse é o momento. Eu tenho já um aqui que mandaram no começo, que foi a Alicia. Alicia Barbosa. Ela perguntou: como líder deve lidar com liderados com visões diferentes? Uma acredita na visão do MI, que é o Ministério Infantil, né? E o outro faz de qualquer jeito, não se importa. Não quer aprender por conta do status de liderança ou por mal indicação. Como agir em tal discrepância? Uau! Vamos lá. Eu passei por isso, tá? Então eu posso te falar. Quando você entende
né, o que é a liderança, quando você tem a visão do que é o Ministério com Crianças, mas a sua equipe não tem essa visão, eu posso te adiantar que você vai levar aí um bom tempo para você inculcar na mente da sua equipe a visão que você tem. E essa visão que o líder tem, quando é uma visão correta, certa, né, que ele buscou debaixo de muita oração, essa visão é a vontade de Deus para aquele ministério. Então, o líder, o que ele precisa fazer? Tá? Primeiro, cortar o mal pela raiz. Como assim cortar o mal pela raiz? Não dê abertura, tá, para certos diálogos em reuniões que vão atrapalhar ou prejudicar a sua fala, a sua colocação. O líder, ele tem autoridade para dar liberdade de falar e para não falar. Então, você, em primeiro lugar, você precisa ter muita segurança, tá, da sua visão, daquilo que você está querendo fazer no seu ministério. Busque resposta, né? Eu posso me colocar à disposição de vocês no privado, para você saber se realmente essa visão é uma visão correta. Se a sua visão for evangelismo de crianças e discipulado de crianças, você está no caminho certo. Se a sua visão for preocupada com festas, com eventos, sua visão está errada. Então, já vou te adiantando aqui. Se a sua visão é evangelismo discipulado de crianças, isso significa que tem muita mão de obra para fazer. Tem muita coisa para fazer. E quando você começa a implantar, né, um projeto ou uma visão, uma missão, um objetivo no seu ministério, vai se levantar pessoas contra, porque é isso que o diabo quer. Então, quando aquelas pessoas que estão na equipe dão brecha para Satanás, Satanás usa e abusa aquela pessoa a agir de modo contrário à vontade de Deus. Então, essas pessoas são levantadas, muitas das vezes, para prejudicar, atrapalhar, atrasar o andamento do ministério com crianças. Principalmente quando eu falo andamento, é a salvação das crianças. Então, se a sua visão está correta, está indo para o caminho certo, prossiga. Sabe uma coisa que eu deixo muito claro nas reuniões que eu faço? Eu falo assim, olha, já aconteceu, por exemplo, de eu fazer reunião e de algumas irmãs falarem assim, mas as crianças não gostam desses louvores que você canta. Aí eu falei assim, gostam, porque cantam e dançam, quem não gosta é você. Eu sou aquela líder muito direta, muito franca. Porque até Jesus foi assim. Então a gente não tem que mediar, às vezes, palavras, sabe, atitudes, com pessoas que estão ali para destruir o ministério. Ao invés de agregar, somar, ajudar, sabe? Então, começa a cortar. Se a pessoa te expõe em público, se coloque em público. Se defenda em público. Se a pessoa faz isso no privado, privado. Se a pessoa fez algo que não cabe a você falar naquele momento, você chama no privado. Se cabe a você falar, fala agora, tá? Então, você precisa pedir a Deus muito discernimento para isso. Agora, se aquela pessoa está em todo momento batendo de frente com você por causa da sua visão ministerial, se é só essa pessoa, eu aconselho a você a marcar uma reunião só com essa pessoa, tá? Se for só essa pessoa. Se for várias pessoas, você precisa marcar uma reunião com toda a equipe e esboçar tudo do ministério. A missão do ministério é essa, o objetivo do ministério esse ano é esse. Nós precisamos fazer isso, 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 isso. Tem que ser feito isso, 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 isso. Quem está comigo? Teve um momento do meu ministério, irmãos, que eu tive que expor certas verdades em reuniões e eu tive que falar para os irmãos, né? Quem não está satisfeito, quem não quer participar, quem não quer se envolver e ajudar, eu prefiro que saia. E eu comecei a orar para que Deus tirasse do ministério as pessoas que não queriam nada com a obra dele. E Deus tirou. Porque quem tira não é o homem, quem tira é Deus. Quem coloca e quem tira é Deus. Tá? Não tome para você a posição de tirar alguém do seu ministério, porque isso é função do pastor da igreja e de Deus.
Então, tenha muito cuidado com isso. Você não tem poder para isso, tá? Então, peça a Deus, debaixo de muita oração, sabedoria e discernimento para lidar com essas pessoas que batem de frente com você em relação à visão ministerial. Mas para você ter base, ó, para você saber o que você vai falar para essas pessoas, é preciso que você saiba o que você vai falar. Eu não separei aqui, mas diante dessa pergunta, Grazi, eu vou separar para você uma lista de livros primordiais, principais, para um livro de crianças, tá? Livros que os líderes de crianças precisarão ler, ter urgente, para que tenham argumentos, tá? Para se defender em relação à visão no ministério com crianças. Sim. Ok? Ok. Tem mais duas perguntas. Eu vou dizer para a Evelyn, para a Suzana, porque eu não estou conseguindo ver o grupo, tá bom? Então, manda aqui a pergunta para mim, tá bom, meninas? A Liz, ela perguntou também, bem no comecinho da live. Ela falou assim, como líder... Deixa eu ver aqui. Não, tem mais... Ah, tá, desculpa. Como delegar tarefas para a pessoa retraída? Pessoa o quê? Retraída? Isso, como delegar tarefas para pessoas retraídas. Então, você precisa conversar com essa pessoa, né? E perguntar para ela o que ela gosta de fazer, com o que ela se identifica, né? Qual a classe que ela gosta, a classe, na faixa etária que ela gosta. E você vai começar a sondar dessa pessoa algo, né? Alguma dizer assim, que você possa pegar e usar para delegar algo. Então, se a pessoa falar assim para você, eu gosto de contar história, mas eu tenho muita vergonha. Eu só conto para meus filhos em casa, na igreja eu não consigo. Opa! Uma contadora de história. Mas ela é retraída. Mas ela sabe contar. Ela é retraída porque ela tem vergonha em público. Então, você vai começar a trabalhar isso. Você vai delegar essa pessoa. Você, olha, eu quero fazer um teste com você. Né? Eu quero que você conte essa história nessa classe aqui do maternal, por exemplo. E eu vou estar junto com você, eu vou te ajudar. Se por acaso você travar, né, esquecer, eu vou te ajudar. Então, mostra, né, que você vai estar sempre ali para dar um suporte, até que você não precise mais estar ao lado dela. Então, não é só delegar, é você dar ferramentas para aquela pessoa aprender, né, como ela vai fazer. E você, então, vai deixar que ela faça, mesmo que não saia do jeito que você quer, e você vai acompanhar. Após o acompanhamento, né, você vai, então, estar com essa pessoa pessoalmente, no privado, e vai falar para ela, olha, eu gostei disso, foi muito bom isso que você fez, mas precisa melhorar, por exemplo, as expressões corporais, o tom de voz, precisa se soltar mais. Faça isso na frente do espelho, né? Passa isso para o teu filho ver, começa a contar histórias em casa, né? Se soltando mais. Então, assim, você vai dar ferramentas para essa pessoa melhorar na contação da história. Um exemplo, tá? Se for uma outra coisa, igual a música, você vai dar ferramentas para ela de como ela pode melhorar, né, a cantar. Agora, se a pessoa falar assim, não, eu não consigo, eu não vou fazer, eu não quero, ou então começa a inventar desculpa, passei mal, a internet não está funcionando, eu não consegui estudar, porque a pessoa é assim, né? Ela inventa um monte de desculpa achando que você não sabe, né? Ela acha que você não sabe. Mas você ouve a primeira desculpa, ouve a segunda, a terceira você corta, né? Você puxa a pessoa para a realidade e mostra que todo o ministério depende também dela, não só de você, né? As crianças dependem dela também. Então, é essa questão de delegar, mas também puxar. Ou você empurra a pessoa para ela não fazer nada, ou você puxa ela e influencia ela, né? Inspira ela, né? A caminhar junto com você. Amém. Amém. Tem mais uma pergunta aqui, que quem perguntou foi a Rose Marques. Ela perguntou, qual é a principal característica de um líder de excelência? A principal? A principal, isso. A principal é uma lista de principais. Você falou
A principal é uma lista das principais, né? Mas vamos colocar aqui que a principal mesmo, né? A primeira seria o líder de excelência ser uma pessoa completamente dependente de Deus e do Espírito Santo. Amém. É isso. E as demais características vêm após tudo isso. Né? Porque Deus ele vai nos capacitando, nos abençoando, nos ajudando a cumprir a tua obra. Amém. Amém. Eu queria só fazer, acho que acabou as perguntas aqui, pessoal, mas eu tenho uma que é assim, Monique, por que existe uma resistência para que as pessoas realmente se envolvam com esse grupo? Talvez porque muitas pensam que não tem uma relevância comparando assim com um grupo de irmãs, de jovens. Então, eu acho Quando que você fala grupo, quando você fala grupo, é grupo de crianças? Isso. Sim. Porque tem muito assim, as pessoas, elas essa resistência, assim, mas grupo de criança. Mas é um grupo de criança também, da igreja, faz parte da igreja, faz parte do corpo. Isso é normal, né? Acontece muito, né? É normal, não acontece só na minha igreja, nem na sua, nem né, dos irmãos que estão aqui assistindo, vamos supor, né? Isso é algo que acontece de modo geral. O ministério com crianças é um ministério subestimado, é um ministério deixado de lado. E muitas das vezes as pessoas não se envolvem no ministério com crianças porque ele não é valorizado nem mesmo pelo pastor da igreja. Né? Então, quando o pastor da igreja, né, fala do ministério, ajuda o ministério, né, honra ali aquela equipe, aquela liderança, né, quando ele chega junto, quando ele investe, né, as pessoas começam a olhar o ministério com outro olhar. Isso faz muita diferença também. Um outro fator é que muitas pessoas não se chocam com o que eu vou falar, mas muitas pessoas não gostam de crianças. Muitas pessoas não têm paciência com crianças, né? Olham para crianças como seres chatos, insuportáveis, barulhentos, bagunceiros. Não olham para as crianças como pessoas, mas olham apenas como crianças. E se esquecem que elas são também pessoas, né? E se esquecem que Jesus, ele valorizou muito as crianças, né? E ele mostrou também que não é da vontade do nosso Pai que as crianças se percam. Então, ele também fala da visão de Deus em relação às crianças. E, infelizmente, Grazi, isso é uma triste realidade, né? Que acontece e, às vezes, tem alguém na igreja que tem ali, né, gosta um pouco de criança e tal, mas às vezes não sabe se achegar no ministério, não sabe como falar, não sabe como fazer parte, né? Então, cabe não só a liderança, mas também toda a equipe, né, a sondar, ficar de olho. Aquele irmão ali, ele é tão simpático com as crianças. Ele é tão simpático com as crianças, ele sempre fala com as crianças. Eu vou convidar ele para fazer parte do ministério. Primeiro fala com o pastor, né? E depois você convida a irmã. Então, assim, às vezes nos surpreendemos. Eu entrei no ministério com crianças por causa do meu filho, quando ele tinha 2 anos de idade. Eu entrei no ministério porque o ministério não tinha quase ninguém para ficar com as crianças. Então, eu não tinha visão nenhuma, não entendia nada, recém-convertida. Então, eu fui ali porque eu me preocupava com meu filho, né? Então, eu queria que o meu filho também aprendesse mais de Deus e tudo mais. Eu comecei, então, a fazer parte. E, ao longo dos anos, né, do tempo, o Senhor me chamou, sem que eu esperasse por isso. Olha, nunca passou pela minha cabeça. Mas é assim, entendeu? Às vezes as pessoas elas não se identificam, às vezes elas se identificam, mas não sabem como se achegar. E tem aquelas que não gostam mesmo, olham de cara feia, sabe? Não gostam, ficam incomodadas. E é por causa dessas pessoas que não gostam que muitos ministérios com crianças são vistos como depósito de crianças. As crianças são tiradas do culto para não incomodar. Não é na visão de que elas precisam de um culto para elas, né, de um ensino para elas, não. É para não incomodar. Para você ver como que ainda, né, tem essa visão errada
com as crianças, né? Para as crianças. Uhum. Bom, ótimo. Sem palavras. Eu tô aqui sem palavras. Eu aprendi muito, assim, muito, eu senti isso, tem muito que melhorar, quero muito melhorar. E eu acho que é enriquecedor, eu acho que aprender com pessoas que sabem é enriquecedor. Ai, que bom. Obrigada, Monique. Deus te abençoe. Eu te agradeço pela oportunidade. É sempre um prazer estar podendo falar e abençoar os irmãos de alguma forma. Muito bom mesmo. Fico muito feliz. Uhum. Amém. Obrigada, viu? Fica com Deus. Boa noite. Igualmente. Tchau. A todos vocês. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.